Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET e também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você pode rever não só o Central do Esporte, mas outros programas aqui da TV Unifra. O Central do Esporte desta terça-feira resgata uma história de 15 anos atrás. Mas eu vou começar apresentando os nossos convidados, os nossos colegas, parceiros aqui do Central do Esporte de hoje. José Quintana Júnior, tudo certo, Quintana? Tudo certo. Por pouco tempo tu vai dizer mais ou menos a época que eu era nascido ali, né? É, mais ou menos, é por aí. Talvez um pouquinho mais. Minha trajetória. Sim, talvez um pouquinho mais. Nosso jovem aqui do programa. Agnes Barrilli, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Tudo legal? Vamos de novo, então? Vamos de novo. Mais um, né? Mais um. Professor Gilson Piper. Rogério? Tudo certo? Firme. Tudo tranquilo? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Professor Dida, um dos nossos convidados especiais de hoje. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como Dida. Tudo bom, Dida? Tudo bem, prazerzaço sempre estar com vocês aí, uma alegria imensa aí, até pelos convidados também, mais ainda. Perfeito, e o nosso grande convidado de hoje, Quintana, Agnes, professor Dida, professor Gilson Piper, Aníbal Rolim, ex-presidente do Inter de Santa Maria, mas acima de tudo foi presidente do Santa Maria Esporte Clube. Há 15 anos atrás, o Inter de Santa Maria trocou de nome, em março de 2002, para retomar o nome depois de Inter de Santa Maria lá em dezembro. Doutor Aníbal, eu começo perguntando para o senhor aqui, e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Por que de trocar o nome do Inter de Santa Maria, que tinha as cores vermelho e branco, adotou a cor cinza e branco, e de Inter de Santa Maria para Santa Maria Esporte Clube? Seja bem-vindo ao Central do Esporte. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos telespectadores. É uma história bem interessante, bem rica. Vou tentar resumir, porque tem muitos fatos, mas quando eu assumi o clube como presidente... 1999? 2001. 2001? 99 eu fui vice. Perfeito. 2000. 99 fui vice, 2000 fui eleito presidente. Eu fui eleito por um acaso. Eu fui a uma reunião para votar numa nova diretoria, lançaram o meu nome, aclamaram e deram as costas e me deixaram como presidente. Eu disse, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não estava preparado para isso. Mas então procurei me preparar e me informar o máximo possível. Fui à Federação Gaúcha, queria saber como funcionava a coisa. E eu perguntava muitas coisas para o nosso patrono da época, Mário Cassol, que ele tinha bastante experiência. E numa das coisas que ele me contou, me disse, doutor, esse clube aqui não se chama Esporte Clube Internacional. Foi mudado o nome. Há 10 anos atrás, houve uma assembleia, o nome foi trocado, mas nunca foi implementada a mudança, porque o próximo presidente não quis, que era o Dr. Eugênio Strelaev, e o assunto ficou esquecido. Eu guardei essa informação, mas nada fiz quanto a isso. E aí eu comecei a presenciar fatos que eu achava que tinha a ver com o nome. Havia uma grenalização. E essa grenalização tem um histórico. Na verdade, eu vi documentos, o clube foi fundado com o nome de Esporte Clube Internacional, Internacional Futebol Clube. O símbolo era uma flâmula triangular e as cores eram preto, amarelo e branco. Ou preto, amarelo e vermelho, não tenho certeza. Que por coincidência, as mesmas cores da Alemanha. Com o advento da Segunda Guerra, começou a não ser simpático as cores da Alemanha e resolveram trocar e adotar as cores vermelho e branco. Algo que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, com o Palmeiras, né, proveniente da Segunda Guerra Mundial, que acabaram trocando de nome, né, Palestra Itália e tudo mais. Mas, por favor, pode... Então trocaram, e porque houve uma influência bastante grande na época da Jussara Uglione, que participava ativamente do clube, e ela era muito ligada ao Internacional de Porto Alegre, sugeriram também a troca do nome para ficar parecido com o Inter Porto Alegre. Aí passou a se chamar Esporte Clube Internacional e passaram a contar com a simpatia do Inter Porto Alegre, que fornecia uniformes usados para serem usados aqui. Porque como as cores eram as mesmas e o nome parecido e o símbolo parecido, jogavam com as camisetas do Inter Porto Alegre, inclusive com o símbolo do Inter Porto Alegre. Aí começou a grenalização, porque os simpáticos ao Inter Porto Alegre gostavam da ideia. Os gremistas não gostavam tanto, mas entendiam que era diferente. Mas eram ojerizados pelos torcedores de Porto Alegre. Diziam, o que vocês querem aqui? Isso aqui não é lugar e aí de o senhor resolveu levar essa ideia de vamos trocar o nome. Até aí, isso aí era tolerável. Mas eu precisaria de dinheiro para tocar o clube. E procurava patrocinadores. E eu ouvia sempre a minha resposta.
Disse, não, eu sou gremista, não vou ajudar. Ah, eu sou colorado, mas se eu ajudar o Inter, eu vou ter que ajudar o Rio Grandense, não vou ter dinheiro. Era a desculpa. Até tinha alguns gremistas que ajudavam, sim. O Carlinhos Costa Weber, a Guglione ajudavam. Vou dizer mais, tinha muito mais gremista que ajudava do que colorados. E aí, como nós estávamos sem nenhuma possibilidade de dinheiro, pensamos na ideia da troca do nome para conseguir patrocínios. E evoluímos na ideia. Não foi só o nome que foi trocado, tinha uma série de inovações no estatuto, que na época foi considerado um absurdo, e hoje os grandes clubes do Brasil adotaram e é um sucesso. Nós teríamos partido na frente. Tá? Questão das cores. Então, pensamos no que mudar, convocamos uma assembleia, tá? Dizendo qual os itens do estatuto que nós íamos mudar, tá? E não dissemos abertamente que era para a troca do nome, porque isso ia gerar uma polêmica de repórteres e tal, que não era o momento, a gente precisava lançar a ideia primeiro aos conselheiros, que era quem resolvia. Mas estava no edital o que seria. E eu coloquei para eles o seguinte, pessoal, nós não temos dinheiro. Tá? E eu pesquisei, tenho aqui assinado, 10 patrocinadores, de 13 mil cada um, 30 mil por mês, se trocar o nome. Ou então não tem dinheiro. Se vocês arrumarem 30 mil por mês, está resolvido. E aí explicamos como seria tudo, o porquê das mudanças. Então o nome da cidade para criar uma identidade com a cidade e não grenalizar. As cores, vai trocar para Grêmio? Não, as cores da cidade. Cinza e branco faz parte das cores da cidade, que tem mais outras cores, mas essas são as principais. E como as cores talvez não fossem bonitas ou não pegasse, colocamos um item que o clube poderia jogar uma competição com as uniforme e as cores que quisesse, se fosse do interesse do clube. Porque nós tínhamos a ideia de vender as cores da camiseta. Chegar na Petrobras, quer que jogue de verde e amarelo, nos dão X por mês e nós jogamos. Ia no Bradesco, enfim. Nós poderíamos fazer se quiséssemos, mas a cor oficial seria o cinza e branco. Sim, até porque são cores que estão no brasão do município, Sim, é isso? Exatamente por isso. Bem, a consequência, claro que foi polêmica, né? Mas no momento da reunião não foi. Das pessoas todas que estavam presentes, 2 foram contrários. O Coronel Rasmussen, meu amigo, era contrário, e o Macedinho, também meu amigo, que era contrário, a ideia deles. Todos os outros votaram a favor. E foi oficializado isso. 32 votos a favor na Assembleia no dia 5 de março de 2002, 2 votos contra e 2 abstenções. Informações, inclusive, retiradas do livro Almanaque dos 80 anos do Inter de Santa Maria, do jornalista Cândido Otto da Luz. As informações que eu tenho aqui, aceitando a troca de Inter de Santa Maria para Santa Maria Esporte Clube. O Cândido é um historiador. Bem, os que foram contrários me disseram com honestidade, olha, eu sou contrário, mas se der certo eu me rendo. Vamos ver se vai ser bom para o clube. Sim. A sequência disso foi que os gremistas, vamos dizer assim, ficaram desconfiados, não voltaram na mesma hora, não atenderam ao chamamento. E os colorados que iam, diga-se de passagem, grande parte não era colorado de Santa Maria. Torcedores, inclusive sócios do Inter Porto Alegre, que iam ao nosso estádio torcer com a camiseta do Inter de Porto Alegre, ou seja, não era a nossa, mas achavam que o gremista não tinha o direito de ir com a camiseta do Grêmio. Sim. Para torcer para o nosso clube. Bem, então os colorados sentiram a mudança e começaram a trabalhar contra e torcer contra. Eu acredito que se tivesse ido um bom ano de gestão, o clube subido de divisão, que a coisa fosse ir à frente, porque era um projeto para pensar em 5 anos, 10 anos. Pensar que ia aumentar o número de sócios, não tinha o quadro de sócios, né, e que a coisa ia ficar bem, e gerir o clube como uma empresa. Mas com a dificuldade toda que houve, a história foi que não consegui manter, né, e acabou que no momento crítico, ao final do ano, como devia ter eleição, foi convocada uma assembleia especificamente para com esse motivo, né, colocamos o que tinha sido feito, né, e que tinha gente contrária, e pedimos que fosse feita uma votação. Os que, eu não lembro o número, tu falaste, os que votaram a favor da mudança do nome votaram primeiro. 13 votos, ou melhor, 12 votos a favor, 3 votos contra e 10 abstenções. Isso no dia 12 de dezembro de 2002. Mas eu te afirmo que tinha muito mais gente e queriam votar a favor da permanência do nome. E eu
Eram companheiros, sabia todos. E eu convoquei-os e incitei-os a não votarem. Aceitar a troca sim. E nesse momento entreguei o clube aos que queriam o nome do Inter Santa Maria, né, e me retirei da vida do clube. Sim. O Dida trabalhou nesse período no clube, Dida. Estava trabalhando na base do clube, depois acho que foi auxiliar do Moroni, que foi um dos técnicos da temporada. É isso, Dida? É verdade. E uma coisa que interessante assim, ó, eu tenho uma convivência com o Dr. Aníbal fraterna, né? Nós iniciamos em 99, trabalhamos junto, ele era o médico responsável pela... Nós convivíamos no vestiário, eu trabalhava junto com... Era o professor Poleto, que era o treinador. Depois, no ano de 2001, a partir dele também eu assumi as funções de treinador da categoria de base, né? E em 2002 eu estava lá como auxiliar do Moroni, porque inclusive tem algumas coisas que eu acho que é interessante a gente falar, né? O professor Diogo Giacomini assumiu a preparação física, porque eu já não estava mais querendo ser preparador físico, tinha falado, Sim. e quem aqueceu a minha ideia foi o Dr. Aníbal, e acabamos, né, eu fui guindado a condição de treinador da base no ano anterior e assumi. E então eu estava auxiliando o Paulo Ricardo Moroni, um grande amigo, que iniciou o ano de 2002 como treinador do Internacional. Depois, para essas coisas do esporte, ele acabou deixando o clube, vendo o Edson Porto, um excelente profissional também. Mas foi um ano bastante bom para nós enquanto profissionais. O pessoal chamava vocês quando jogavam lá, quando iam jogar fora e tudo mais, chamava mais de Santa Maria Esporte Clube ou de Inter de Santa Maria? Bom, isso eu vou dizer assim, é porque eu convivi muito tempo dentro do Internacional. Fora de Santa Maria, nós éramos chamados de Santa Maria sempre. Inclusive nas épocas do Internacional. Várias pessoas, e quem é da imprensa mais antiga, eu vou aqui buscar o Dr. Gilson, ouvia quando os atletas chegavam, vamos jogar no Santa Maria. Os treinadores dando entrevista, como é que está o Santa Maria? A pergunta sempre era feita essa, já o Santa Maria, né? Então a gente já era acostumado a esse tipo de coisa. Desculpa, até porque numa narração esportiva, se ele manifestasse internacional, o ouvinte que não estava ligado não ia entender. Pior ainda num jogo internacional contra internacional. Então sempre nos chamavam de Santa Maria. E aquela ideia também que se tinha que ficava ruim chamar Interzinho, né? É diminutivo. Então, nós éramos muito coloradinho. chamados, coloradinho, essas coisas. Isso eu abominava, mas o Santa Maria é como dizer, lá no Santa Maria, e a gente tem colegas que trabalharam nesse período todo, como é que dá o Santa Maria, como é que então não tinha... mas nós iniciamos o ano ainda jogando contra o Ipiranga pelo campeonato lá em Erechim. Em Erechim. Nós iniciamos o ano como internacional ainda. Exato, ainda como internacional. Eu lembro, assim, foi um momento muito legal, porque eu sendo auxiliar, eu estive acompanhando o primeiro jogo, um jogo amistoso, jogo treino do Ipiranga contra a Chapecoense. Fui lá olhar uma semana antes para trazer informações para o amigo Moroni, né? E nós acabamos amarrando o Ipiranga no jogo lá dentro do Colosso Alagoas e ganhamos por 6-1 lá. Foi uma coisa bastante interessante. Então são essas coisas do esporte que, né, a gente gosta muito da história aí, e ouvir isso do Dr. Aníbal aqui é muito legal, porque eram os bastidores que às vezes nós não estávamos participando porque estávamos, né, não os era bastidores bem políticos. Estou vendo o Quintana observando aqui, escutando bastante a história, a Agnes também. Sabia dessa mudança de nome, Agnes, na história do Inter de Santa Maria? Não sabia. E não por sabia. ser mais nova aqui, eu gosto bastante de futebol e comecei a acompanhar o Inter de Santa Maria no acesso em 2008. 2008, né? 2007 o acesso. Isso, 2007. 2008 que jogou a Série A do Terceiro Gauchão. colocado no Gauchão. Isso. E muito recente eu comecei a acompanhar e não imaginava essa história. Não sabia. O José Quintana Júnior, evidentemente, já sabia, né, Quintana? Apesar de porque ela jovem acabou também. revelando que ela é a mais nova aqui. Apesar de jovem também. Jareta, é assim, aí uma Eu coisa vou ficar interessante, em quieto. 2007, quando o Internacional ascendeu, que o presidente era o nosso amigo saudoso, né, Hempel? Não, ele era diretor de futebol. Diretor de futebol. Ele Era o foi presidente Marineu. na outra. Era o Marineu. Marineu, mas Mas quem tocava era o Remo. E quem estava por lá também, doutor Aníbal, sempre na Dr. parte Aníbal médica, estava embora por lá. tenha se afastado das condições diretivas, mas nunca deixou de... Eu voltei pelo Remo, que me pediu, e ele tinha sido um grande colaborador na minha época de presidência, então não podia me furtar. Sim, estava E por lá. veja bem, eu não perdi a simpatia pelo clube. Eu perdi a vontade de estar lá participando. Uma coisa que eu acho interessante relatar é que nos primeiros jogos com a camiseta do Inter de Santa Maria, o comentário do pessoal, viu, não adiantou nada, tem os mesmos torcedores. Não, do Santa Maria. Do Santa Maria. Do Santa Maria, perdão, do Santa Maria. Não adiantou nada, continua igual. Disse, pessoal, é óbvio que vão vir os torcedores, é sempre.
Isso é um trabalho para mais adiante, é uma ideia plantada. Mas com a discussão, nós tivemos a ideia, falamos com os diretores da Razão, e eles mandavam papeizinhos, cupom para quem quisesse preencher e depositar numa urna no clube. E foi imensa maioria a favor da permanência, gostando da ideia do Santa Maria. Não houve conformação com isso. Disseram que isso era dirigido, que nós tínhamos feito os votos colocados lá, quando eu próprio nem votei. Então, pensei, fui ao juiz eleitoral da cidade e pedi para ele o que ele achava de fazer um plebiscito. E ele concordou. Marcamos data. E aí sim, comuniquei a todo mundo que estava o plebiscito para resolver o problema, se a cidade queria ou não. E quando se aproximou da data, eu fui ao juiz pedir desculpa e disse, olha, vamos desistir, porque a resistência lá não vai mudar, nem que a cidade inteira vote a favor. Então eu não posso lutar contra tudo isso e eu não ganho nada com isso, estou aqui tentando colaborar, então vou me retirar. Sim. Foi isso. Estou vendo o professor Gilson aqui também me observar. Como presidente, o senhor tem cargo vitalício, né, no Conselho Eu sou Deliberativo. conselheiro vitalício, né? Desde E o senhor que participa com as da- obrigações em dia. Ou Eu vai aos participo jogos? pagando a minha prestação sempre, a minha parcela de colaboração. Ocasionalmente vou nas reuniões e algum jogo, tá? Mas não faço parte da diretoria. Às vezes me perguntam coisas, mas eu não quero esse compromisso agora. Aí é uma questão profissional. Uma questão profissional mesmo. Quintana. Eu fico ouvindo, eu gosto de ouvir quem ajudou a construir a história, né? Eu estou numa fase da minha vida que eu gosto só de escutar, porque a gente até falava antes do programa que hoje em dia dar opinião significa motivo para ser agredido, sendo que a opinião cada um tem a sua e o que falta hoje é bom senso e respeito. Em relação a Santa Maria, a gente poderia usar uma série de argumentos. Por exemplo, deu certo ter 2 times na cidade? Como é que está a situação de um, como é que está a situação de outro? Um está suspenso até 2019. 2019 ou 2020? São 3 Não, anos. só volta em 2020. 2020. Uma série de dívidas, uma série de situações na justiça, causas trabalhistas. O outro time, agora com a situação financeira melhor, depois de todo aquele projeto de pagar as dívidas trabalhistas, ainda com dívidas, mas pensando em subir. E a gente vive uma fase de intolerância tão grande, tão forte no nosso estado, que tudo virou Grenal. Tudo se resume a Grenal. A política virou Grenal. Então a gente trabalha com um processo de intolerância na nossa sociedade, que ela retumba, ela também tem voz aqui em Santa Maria. Então, quando a gente vê a gente brigando por coisas tão pequenas como a nomenclatura em permanecer pela questão de raiz internacional, por exemplo, mas isso é cultura e tradição, como a gente é apegado a essa questão do passado, né? Mas a gente não pensa tanto em futuro, tanto em trazer novos adeptos e uma série de coisas. E esse projeto eu acho bastante interessante porque ele era visionário no sentido de não interessa para qual time tu torce em Porto Alegre. Tu estava se pensando em projeto para Santa Maria. Mas se pensou muito nessa questão enraizada de ficar com a nomenclatura que era histórica, tradicional e que era ligada ao Clube de Porto Alegre. O que aconteceu? O que resultou através disso? Sempre me pergunta a questão do 2 times, um time na cidade. A minha opinião eu respeito muito a história de Santa Maria, mas a questão é que os fatos comprovam que não deu certo. Nós não temos cacife financeiro para manter 2 entidades de grande porte. Eu lamento, uma pena o projeto ter dado errado. Sim. Agnes, será que o Aníbal Rolim apresentaria de novo esse projeto para trocar de nome? Viesse ele a ser presidente novamente do Inter de Santa Maria, tentando mudar? Ou isso aí fica na história, fica para 2002? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque gerenciar uma entidade que precisa muito dinheiro por mês, não tendo um centavo, foi a pior experiência da minha vida. Eu quase abandonei minha profissão, porque não tinha tempo, para cuidar de Santa Maria e passava correndo atrás de alguém que pudesse patrocinar, ideias de como arrumar dinheiro. Foi muito desgastante. Mas diga-se de passagem, peguei um clube endividado e larguei zerado. O clube não tinha mais dívidas. Eu tinha. Que todas acabaram sendo transferidas ao meu nome. Era maneira de administrar, era assumir a dívida para arrumar algum dinheiro. Sim. Bem, então, presidente nunca mais. Mas se alguma diretoria quisesse pôr em prática a ideia e pedisse meu apoio, eu iria sim, sem dúvida. Estaria Eu quero falar disposto a 2 ajudar. coisas interessantes, porque essa ideia não surgiu do nada, como eu já te expliquei. Então, tu falaste uma coisa muito correta, a questão da tradição. Tá? E eu dizia, pessoal, tradicionalismo é no CTG, onde você cultua o passado. Nós temos que ter visão empresarial, nós temos que pensar no futuro. Então a tradição fica como história, mas temos que mudar. E temos exemplos, tem vários times que mudaram, o Caxias e exemplos fora, né, que foram bem sucedidos. Mas antes de propor a troca do nome, para amenizar
a briga. No primeiro ano que eu fui presidente, eu incluí um detalhe azul na camiseta. Não mudou o nome, não mudou nada, mas era uma camiseta que tinha um formato que simbolizava os morros da cidade e tinha vermelho, branco e azul. Um detalhe azul escuro. O que aconteceu? Até hoje eu vejo pessoas usando aquela camiseta, que gostaram. Mas o doutor Eugênio, a pessoa dele, impediu que o projeto fosse à frente. No início, quando nós lançamos a ideia, me perguntava, havia entrevistas, nós estávamos para mudar o uniforme, e perguntava a ele, e ele era contrário. E me encontrava no hospital dizendo, não, Aníbal, eu sou plenamente a favor. Eu só estou fazendo isso para que haja discussão, para chamar a atenção da ideia. E dizia que era a favor. Mas no momento que a ideia foi implementada, ele entrou na justiça, Sim. né, e conseguiu reverter, nós não conseguimos terminar o campeonato com a mesma camiseta. Isso Sim. foi em 2000. 2001, tivemos outra ideia. Fizemos camisetas comemorativas, não de entrar em campo, onde tinha o símbolo do clube, as cores e escritos Colorados da Baixada ou Gremistas da Baixada, escrito em azul, para o cara se identificar. Eu sou gremista, mas sou torcedor de Santa Maria. O que aconteceu? Os colorados passaram a espantar quem ia com a camiseta dos gremistas. Em vez de abraçar, né, todo mundo pelo clube. Então essa bipolaridade, né, esse antagonismo, sempre prejudicou o clube. E O senhor acha que isso ainda prejudica hoje em dia ou não? eu tenho absoluta certeza, porque sucessores meus, um foi o Santarém, que já morreu, com 6 meses de presidente, ele me chamou e disse, olha, isso aqui não dá certo assim, com esse nome não vai, nós temos que trocar, eu quero que tu me ajude. E eu disse, olha, eu fiz minha parte, tu fosse um dos que mais combateu, agora o problema é teu, eu estou fora. E depois eu vi comentários do Santa Lúcia dizendo a mesma coisa, eu sou empresário, eu tenho posto de gasolina e com esse nome aqui eu não vou conseguir fazer esse clube ir para frente. O problema é teu. Não dei mais a ênfase em querer retornar a ideia, mas eu acho que a ideia é boa e que sempre é tempo. Sempre é tempo. Na sua visão, o que poderia ter mudado de lá para cá no futebol em Santa Maria se tivesse sido aceito e continuado o Santa Maria Esporte Clube? Eu acho que a comunidade ia encarar com mais simpatia o clube, porque representa a cidade. Tá? E acho que os novos torcedores seriam em maior número e talvez frequentassem o estádio. Tá? Mas novos, porque os que já tinham seu preconceito é difícil mudar. E sobre o que foi comentado aqui de um clube ou 2 clubes, quando eu assumi eu tinha ideia e tinha bom relacionamento com a diretoria do Rio Grandense. Quem sabe fazer a fusão, isso sempre estava. Né? E eu cheguei à conclusão que não dá. É impossível. Por quê? Porque os membros mais antigos dos clubes, onde havia a rivalidade rio-grandense internacional, eles não só não gostavam da ideia, como se odiavam. E eu presenciei cenas lastimáveis. Homens de 70, 80 anos, se xingando, palavrão, se cuspindo. Eu fui a um jogo amistoso no Rio Grandense, estava sentado no banco, era o presidente, e comecei a ser cuspido por pessoas que estavam atrás. Eu olhei quem era pacientes meus do meu consultório, estavam toda semana lá. Então ali eu chego à conclusão, olha, não dá, pessoal, juntar não dá. Para ver como o futebol ele envolve uma paixão que transcende muito a razão, né? E muitas vezes o sujeito ele perde a compostura, né? Ele fica completamente perturbado, como o doutor Aníbal acaba de colocar. Agora, Dida, eu quero saber de você, assim, os jogos e tudo mais. Alguma história curiosa lá de 2002, lá como Santa Maria? O que você tentava passar para o Moroni, assim? O Moroni alguma vez falou para você, diz, olha, temos que ganhar os jogos aí, temos que vencer, porque temos que levar adiante esse nome, Santa Maria E Esporte o que Clube. os jogadores falavam, Gida, presidente? Na verdade, também? assim, nós tínhamos, naquele grupo de trabalho, nós tínhamos muitos meninos que já trabalhavam conosco desde 2001. Então, dá para citar, por exemplo, o Thiago, o Paulão, o Xande, Lovato, Josiel, Rangel, e aí vai adiante, né? Sim. O Fabinho, esse pessoal todo assim que já tinha um vínculo com a gente de trabalho. Né? Então, ao subir, no momento que a gente está defendendo uma camiseta, nós estamos defendendo nossa camiseta de qualquer preço. Nós tínhamos, né, a certeza, nós tínhamos nosso salário em dia, nós tínhamos todas as condições possíveis para a gente trabalhar e nós buscávamos o melhor sempre. Claro que por algumas circunstâncias, assim, inclusive teve alguns atletas que vieram para cá, o Silvio, o Ferrim, o Gito, um belíssimo zagueiro, todos esses vieram por indicação do Moroni, que jogavam no Nordeste. Então, para eles chegar aqui, era uma coisa que eles estão defendendo o clube que os está pagando, né? Então, não havia essas coisas assim muito
dentro do vestiário. Claro que nós sempre queríamos ganhar e o nosso objetivo é esse. E eu lembro, assim, até um fato, que como eu disse, eu não posso esquecer nunca, do dia 23 de janeiro do ano de 2002, que foi um vendaval na cidade de Santa Maria, que acabou destelhando na minha casa na época, e nós estávamos jogando contra o Grêmio. Foi um jogo em que o Grêmio era treinado pelo Tite. Exatamente, o Grêmio com o Tite veio jogar Tite contra era o Tite, essa equipe. o Não Rodrigo- era Santa Maria Esporte Clube ainda, era Inter de Santa Maria numa Rodrigo- pré-temporada, né? Rodrigo Fábio, Fábio, o Gilberto estava Perfeito. lateral esquerdo. Era o Dan Lender, goleiro do Grêmio. Uma bela equipe. Aliás, a equipe do Grêmio que seria semifinalista da Copa Libertadores naquele ano, perdendo nos pênaltis para o Olímpia, em 2002. Foi um jogo muito legal. E aí, sim, tem algumas coisas que às vezes, né, aquilo que a gente... do futebol. Foi a única vez na minha vida, que eu posso assim, que eu recebi uma vaia jogando com o nosso time dentro de casa. Por quê? Porque nós fomos para dentro do campo, né, e o preparador físico era o professor Diogo Giacomini, e a gente vai junto para dentro do campo ali, né? Aí quando a gente entra no campo, o estádio tinha bastante gente ali, os caras chamam nós de timinho, né? Dentro da nossa casa, cara, timinho, timinho. Sabe aquela coisa que, puxa vida, chateia, né? Porque tu nunca vai imaginar que tem um monte de amigos lá, ele olhava e dava risada pra gente. Então, são essas coisas da bola que a gente faz. Mas enquanto a partida, assim, foi sempre muito, muito legal a relação que a gente tinha com o pessoal, porque muitos meninos trabalhavam comigo na base desde 2001, já integravam o plantel de profissionais e continuaram. Quando o Santa Maria, né, continuou jogando as categorias de base, nós continuamos utilizando o fardamento e enfrentando aí os Lisca da vida, né, nas competições. Mano Menezes era treinador do Internacional da base também, então a gente tinha essas coisas bem... Essas situações aí. Professor Gilson? Fala, É presidente. que eu tenho tanta coisa que eu tenho vontade de falar. Deixa o presidente Esse falar, jogo é que o mais Dida importante. falou, foi interessante saber o que aconteceu. Era um jogo amistoso, porque o Grêmio nos devia uma importância grande da aquisição do Alex Xavier e não havia pago. Perfeito. E aí eu combinei com o presidente Guerreiro, da época, fazer um jogo amistoso em Santa Maria, que o Grêmio viria por sua conta, não cobraria nada e toda a renda ficaria para nós. E o que desse seria abatido da dívida do Grêmio. E foi um domingo, Um sábado. Um sábado, estava bonito o dia, e eu fui para o estádio, no escritório, para despachar as coisas. Fui cedo. Para surpresa minha, na hora de começar o jogo, eu saí para fora e o mundo estava destruído. E eu não vi a chuva, eu não vi nada. Tá? E aí parou de chover, mas do jeito que está a cidade alagada, a rua caída, poste caído, poucos torcedores puderam ir ao estádio. Se não teria enchido o estádio, nós teríamos ganho um bom dinheiro. E aí foi um fracasso por isso também. Sim, mas o Grêmio naquela época veio com o time Não, principal, completo. né? Time Completo, principal. Rodrigo Fábio, Valdo, enfim. Porque a todos os jogadores. ideia minha e do Guerreiro é trazer o time principal para atrair torcedores. Perfeito. Né? Nós queríamos encher o estádio. E tinha muita gente que me disse, olha, eu comprei o ingresso, não podia ir. Né? E outros comprariam na hora. Aí não deu certo. Acabou não dando Arrumar certo. dinheiro para o clube não dá certo. Não dá certo. Desse período, presidente Rolim, o que fica, assim, o que o senhor acha que poderia ter feito de diferente, enfim, né? O senhor já falou que lutou, né, lutou contra vários opositores, vamos dizer assim, ao projeto. A gente sabe que o senhor teve um prejuízo financeiro, né? A carreira profissional também ficou prejudicada, mas também sabe que o senhor honrou os compromissos, né? Assumiu, né, no peito aí muitos compromissos assumidos, né, na época de presidente. O que fica dessa história? Assim, quando o senhor para pensar, descansando? Para mim, pessoalmente, fica um sentimento de dever cumprido e que eu tive a capacidade de fazer uma coisa muito difícil, porque eu contava com o Maion, o Dida, muito pouca gente, para tocar a ideia. Mas eu acho que para o clube, a contribuição principal foi saldar as dívidas. Quando nós viajávamos, os hotéis não queriam nos receber, porque tinha contas não pagas. Os restaurantes não queriam servir, porque tinha contas não pagas. Tinha fardamento, tinha muitas dívidas. E isso eu paguei todas. Então, para o clube foi bom. E enriquece a história do clube essa tentativa de mudança do nome. E só para explicar como que eu acabei com as dívidas, é porque precisava de dinheiro para pagar a folha de pagamento. E os jogadores começavam com a chantagem, olha, eu não tenho leite para estar comendo para o filho, eu preciso do dinheiro, senão acho que nós não vamos poder jogar. E aí? Aí eu no banco, eu preciso de um dinheiro para pagar a folha de pagamento. E o gerente do banco diz, olha, se eu emprestar para o Santa Maria, eu estou na rua. Mas para o senhor eu empresto. E eu, no desespero, daqui assinava embaixo. Então eu paguei todas as dívidas contraindo empréstimo meu nome.
achando que o clube poderia me ressarcir quando recebesse o dinheiro do Grêmio, do Alex Xavier. E o Grêmio nunca pagou. E a maneira de eu sair com prejuízo um pouco menor, lembro que era inflação galopante, né? O que eu ganhava no mês não pagava o juro da dívida, não é dívida, não pagava nem o juro. Então eu estava numa situação muito ruim. E terminou que eu acordei com o Guerreiro, que quando o Grêmio pudesse pagar, pagaria para mim diretamente, com a concordância do conselho do clube. E como eu tinha documentado uma dívida de 600 mil do clube para comigo, e a dívida do Grêmio era 400, eu ofereci o troco. E claro que o clube aceitou, ficou sem dívida, e depois fui recebendo muito aos poucos, que serviu para pouca coisa, de tanto que demorou. Mas dívida paga, dívida quitada, enfim, tudo certo. Não, o que fica, na verdade, é a memória. Há 15 anos atrás, né, já completados, o Dida me olha ali, 15 anos atrás o Dida não defendeu o Inter de Santa Maria, defendeu o Santa Maria Esporte Clube, Dida. Na verdade, está marcado na minha história isso, né? E eu lembro com muito carinho de tudo, essas coisas que a gente viveu lá dentro, né? Foi interessante. Eu lembro das angústias também do Aníbal, né? E eu posso falar isso de dívida adquirida porque, até vou contar, doutor, uma vez na frente da minha casa, ele foi me dar uma carona, a gente estava conversando ali, eu vi que ele estava angustiado, daí daqui a pouco cai um papel assim que estava vendo. Na época, né? Tu tem uma nota que tu tem que pagar lá no banco, um boleto bancário de 10 mil reais, tem que ir lá pagar, o que é isso? Dele? Não. Aí tu imagina, eu ainda me chego, o cara tem que entrar no consultório, né, atender quantos pacientes para saldar uma dívida que não é dele. Aí é então complicado. essas coisas assim foi... E aí tomara que nessa hora não tenha entrado aquele torcedor lá que cuspiu nele lá, né? Lá no que não pagaria, né? Não, imagina se entra esse torcedor eu lá. perdi o paciente, porque ele nunca mais foi. Olha, imagina. Futebol do E interior eu tem xinguei, jeito. ele volta só e disse, que isso? Tá fazendo assim? Futebol do interior tem jeito? Interior gaúcho, do jeito que a situação anda. Eu acho bem difícil, porque os clubes viviam de conseguir formar um bom jogador, vender esse jogador e ter fôlego para mais um ano ou dois. O último bom jogador que nós vendemos foi o Alex Xavier. Houveram outros, o Valdo, outros. E os outros clubes também eram assim. Então, a gente investia na formação do jogador, eles eram vinculados ao clube e o clube vendia o passe. Com o advento da Lei Pelé, não tem mais como segurar o jogador. É impossível, só que seja no dinheiro. Paga um salário de 50 mil por mês para ele, assina um contrato de 10 anos, o cara fica. Senão, não. Então, o que aconteceu? O Guerreiro me disse assim, não vou mais investir em categoria de base. Eu gasto 5 milhões por ano nisso. Agora eu vou pegar os clubes do interior, vou botar os olheiros a verem os jogadores bons e eu vou lá e pego. E foi assim que os clubes do interior perderam essa possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, tem que ter quadro social, que é difícil. Tem que ter patrocínio, cada vez mais difícil. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que seria bonito, e talvez pudesse dar certo, mas aí teria a resistência completa da CBF, que os clubes de segunda divisão pudessem jogar com jogadores amadores. Então, na cidade, tem aquele cara que joga bem, que jogaria por praticamente nada, e o clube teria salário para alguns. Mas como isso não é admitido, o cara só entra em campo com contrato de profissional assinado, isso faz com que o clube gaste muitas vezes com jogadores que não valem nada, mas tu achou que era bom, contrata e depois que contratou, tu paga tudo. Se ele provar que não é bom caráter, alguma coisa, quiser mandar ele embora, tudo bem, paga o contrato. Então, por isso que os clubes, como o Inter no ano passado, que o Inter Porto Alegre foi rebaixado, mas os jogadores, a maioria, continuaram. Troca o treinador. Porque não tem como acabar com o time e mandar os jogadores embora. Não tem dinheiro que pague isso. Então, fica os mesmos jogadores e traz alguém que talvez consiga fazer com que o grupo melhore o jogo. Então, eu acho muito difícil para os clubes do interior. Uma realidade bastante complicada. Rapidinho sobre o clube, né? O clube na temporada 2002. 16 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 21 gols a favor e 26 gols contra. Mas como Santa Maria Esporte Clube foram 15 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 15 gols a favor e 25 gols contra o Santa Maria Esporte Clube, que jogou a Série B do Campeonato Gaúcho. Era denominada assim, Série B do Campeonato Gaúcho. Vamos se despedir então do doutor Aníbal Rolim. Mais uma vez lhe agradeço a sua presença aqui no Central do Esporte. Tomara que a gente tenha conseguido
fazer com que o torcedor alvirrubro, o torcedor do Santa Maria Esporte Clube, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Fluminense, porque vai para a internet, o Central do Esporte, tenha lembrado um pouquinho dessa história que há 15 anos atrás o Inter de Santa Maria chamou-se Santa Maria Esporte Clube. Doutor Aníbal, muito obrigado pela sua presença aqui no Central do Esporte. Foi um prazer até poder contar isso para mais pessoas saberem, né? E que a comunidade tome consciência disso e quem sabe algum dia mudar ou não, mas pelo menos que se associe ao clube, que vão ao estádio, porque sem isso não tem como sobreviver. Santa Maria, o Inter de Santa Maria tem muitos torcedores, muitos, mas acompanham pelo jornal e pelo rádio. Não vão ao estádio. E só vão no último jogo. Se for para ser campeão, aí o estádio não tem lugar para todo mundo. Mas essas pessoas precisariam ir mais, senão o clube não sobrevive. Não vinga. Não vinga. Dida, brigadaço pela participação aqui no Central do Esporte mais uma vez. Que agradeço, é um prazer estar por aqui, ainda mais nesse momento histórico aqui, ao lado de um grande amigo aqui também. Obrigado mesmo, Gil. Vamos para o intervalo então, pessoal? Vamos lá? Na sequência a gente fala de futsal, sobre as equipes que estão na série bronze do estadual de futsal e que representam Santa Maria. A gente vai bater um papo também com o Henrique Braibante, ele que retorna a algumas atividades aqui em Santa Maria, você vai saber logo depois do intervalo. Já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. O Central do Esporte está de volta agora para falar de futsal e o nosso convidado deste segundo bloco é o Henrique Braibante, ex-técnico do União Independente Futsal, da Associação Uruguaianense também, né? De futsal, é isso? Acertei o nome, Henrique? Exatamente. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte, que tem nesse segundo bloco a companhia do José Quintana Júnior, da Agnes Barriles e também do professor Gilson Piber. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, é muito legal estar aqui de novo, né? Conversar, é sempre bom bater um papo e falar sobre futsal. Perfeito. Quer dizer, então, que o senhor está viajando agora na próxima sexta-feira para Minas Gerais, Uberaba. Vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira de Futsal lá, Henrique? Que história é essa, hein? Poderia, né? Poderia. Eu vou fazer o estágio da CBFS, né? Que é o primeiro estágio para treinadores, que é da Escola Nacional de Treinadores de Futsal. Então, procurando, né, me atualizar. Sei que isso futuramente é muito importante, porque os treinadores vão ser obrigados a ter esse credenciamento, né? Então, eu já penso pela profissão e sempre buscar atualização, aproveitar o momento, né, que agora eu estou no momento de muito mais estudo, né, procurando também uma próxima oportunidade e sempre estar me atualizando e procurando, né, grandes saltos, que eu acho que lá é uma porta muito, muito aberta para mim. Perfeito. Professor Gilson, que legal isso, né? Quem serão os ministrantes e qual é o período aí desse curso? São 2 dias, né, que a gente vai ter palestras. O Ferretti, que é o coordenador da Seleção Brasileira. Fernando Ferretti. E o técnico da Seleção Brasileira, né, o Marquinhos Xavier. E o coordenador, o Rodrigo Perdigão, que é o coordenador da Seleção Sub-17. Também vai explanar algumas coisas lá. E eles vão ministrar as palestras. E também a gente vai ter, no treinamento da Seleção Brasileira, né, uma vivência lá. E também no jogo do Brasil e Uruguai. Então vão ter atividades dentro do treinamento e dentro do jogo da seleção. Bastante importante, é sempre bom estar atualizado. O que te leva, além, claro, dessa atualização, tendo contato com grandes nomes assim do futsal brasileiro, Henrique, o quanto isso é gratificante para um treinador e principalmente para você que trabalha com o futsal, eu vou colocar assim, o futsal do interior, né, do interior do Brasil, sim. Né? Encontrar grandes nomes como o Fernando Ferretti, como o próprio Marquinhos Xavier, né, daqui a pouco outros treinadores podem estar por lá também. É interessante também por essa troca de ideias. Vocês chegam a trocar ideias sobre tática, sobre atual momento vivido pelo futsal, sobre jogadas? Isso também ocorre assim nos bastidores lá de um curso como esse?
Sim, isso que eu acho que às vezes é mais importante do que as próprias palestras, né? Por quê? Porque esse contato, quem é muito da prática, trocar de escolas diferentes, trocar informações, eu acho que é uma coisa muito rica e necessária. Então, às vezes, claro que com a palestra isso aí é certo, com a palestra tu vai aprender muito porque são pessoas de renome, pessoas que se preparam e pessoas que estão no top daquela posição, ou seja, o treinador da seleção brasileira, né? Para chegar lá, óbvio que o conhecimento dele é enorme, porém quem vai lá também tem o mesmo interesse. Então, em conversas, né, de saber como é a realidade dos outros treinadores por todo o Brasil, tem até treinadores que talvez venham de fora do país, porque o Brasil exporta também muitos treinadores. E essa vivência, essa troca de informações, ela é muito rica. Eu presenciei isso no estágio que eu fiz no início do ano, né, na equipe da Magnus, que também tive muitos aprendizados, duas linhas, uma nas palestras e outra com os treinadores que a gente conversa, e eu sou uma pessoa que procuro me inteirar e conversar e trocar e levar a minha experiência também. Então, muito bem colocado, eu acho que isso também é um grande ganho, e eu estou indo atrás também dessas informações, né? E por aproveitar também para expor um pouco do trabalho que eu faço para as pessoas, né, do futsal, é sempre bom a gente estar em contato com as pessoas que estão trabalhando nesse alto nível. Henrique, em termos de formação de treinador no futsal, a gente pegando modelos semelhantes ao futebol de campo aqui no Brasil, que é uma realidade mais próxima que a gente consegue acompanhar, sim. Quando a gente compara com outras escolas, até mesmo a escola argentina, a gente está abaixo. Na questão da formação qualitativa, né? Hoje em dia o treinador vai lá, se forma em educação física, faz um curso de um fim de semana na CBF, faz uma renovação em X tempo, está credenciado. A questão é desde a sua competência individual, desde a sua escola e desde a sorte também, o famoso QI. Quais são as portas que se abrirão para ele? E a gente tem exemplos, por exemplo, na Argentina, onde os treinadores possuem sucesso no futebol europeu e possuem uma filosofia de um trabalho de base muito maior antes de se lançar em grandes clubes. Como é que tu enxerga isso no futsal, em termos de oportunidade, em termos de formação para o teu futuro? Porque tu é um treinador bastante jovem ainda e com certeza sonha alto na modalidade, né? Muito bom, e a resposta vai ser bem complexa. Eu peço paciência porque é um assunto que eu também gostaria de tratar aqui. Sempre o futsal ele está em paralelo com o futebol de campo, pela visibilidade, né? O futsal sempre se espelha em muitos aspectos no futebol de campo. E eu acho que o futsal está passando essa transição. Há um tempo que não é muito longo, os treinadores também, o ex-atleta, ele era muito mais bem visto, né? Como treinador, tinha muito mais facilidade de chegar no mercado. E aí isso aí foi mudando esse panorama, um estudo um pouco maior, né, dos treinadores, uma necessidade. Hoje se organizam muito mais, né, e eu acho que o futsal está indo para o mesmo caminho. Então, a criação dessa escola de treinadores, eu acho que é um avanço muito grande, né, de futsal. E agora, tentando se credenciar, a CBFS se preocupando com os treinadores mesmo, eu acho que o futsal, assim como o futebol, vai ter uma evolução. E a Argentina se tocou disso muito mais cedo. Até por isso ela está colhendo resultados agora, né? Então eu acho que é uma transição, né? A gente tem que saber também que não é de uma hora para outra, né? É uma demanda muito grande, são custos muito grandes e interesses muito grandes. Mas eu vejo um panorama positivo para o futsal em relação a isso, em relação aos treinadores. Almejo sim, né? Por isso que eu procuro sempre ir em lugares, conversar com pessoas, que as coisas acontecem às vezes aonde eu quero chegar. A brincadeira, né, do Rogério e o Henrique, sim, é um sonho, né, que pode se tornar um objetivo e pode se tornar uma meta. Mas para isso a gente tem que galgar, saber, né, os passos, né, como a gente quer, mas saber os caminhos, né? Eu acho que indo nesses locais, fazendo esse curso, investindo, é um gasto que eu vou ter pessoal, né, mas eu tenho como um investimento, não como um gasto, né, coloco como investimento. E também gostaria de falar que tu falou da formação de treinadores, é uma coisa que eu queria falar que atualmente eu estou muito preocupado com isso, para mim e para as próximas gerações, que eu acho que não adianta nada a gente entrar para o esporte e não deixar nada, e não repassar as coisas que a gente aprende. Então, nesse momento de estudo, né, que eu estou me dedicando muito, eu estou fazendo parte do laboratório de futsal da FSM com o professor Antônio, né, fui procurar ele, porque o que eu falei para ele assim, ó, professor, eu não aguento mais estudar sozinho, eu quero agora compartilhar e pessoas, né, do mesmo interesse, com o mesmo assunto, e fui muito bem recebido pelo professor Antônio, e a ideia que eu coloquei no grupo de estudo é de aplicar uma formação para treinadores. Essa é a minha preocupação dentro do laboratório da FSM. Por que eu procurei o laboratório da FSM também? O meio acadêmico, né? Que é o interesse de quem quer, de quem vivenciar, de quem quer se preparar, uma coisa que eu não tive. Eu não tive essa formação. E aí, né,
como fazendo retornando e tentando dar um retorno para, né, a sociedade de tudo que eu aprendi, de tudo que eu acho que eu posso contribuir a isso. É na vivência que eu estou tendo e que eu quero ter, né, na formação de treinadores. É uma preocupação muito grande que eu tenho também. Legal, muito bacana esse depoimento, essa análise do Henrique, professor Gilson. O professor Gilson é a nossa enciclopédia aqui do programa. Eu diria que é um almanaque do futsal, né? É verdade. É legal ele pensar dessa forma, professor Gilson. Evidentemente que o senhor jamais diria que não é. Claro que é legal, mas o quanto o Henrique, enquanto profissional, enquanto técnico de futsal, mostra também um amadurecimento em buscar essa atualização, professor Gilson. Isso acrescenta para a carreira dele de forma extraordinária, né? E ele sabe disso. Ele é um dos nomes aí, mais um dos nomes de Santa Maria, que se projeta, né, como técnico na modalidade de futsal. Nós temos outras modalidades, né, que nós temos profissionais reconhecidos, e o Henrique sempre primou na sua carreira por essa atividade da busca do conhecimento. Mas essa preocupação dele não está em buscar o conhecimento, né, e deixar para ele. Ele quer compartilhar isso. E isso é importante. É algo que nós conversamos muito nos bastidores, né, conversamos com a Agnes, né, com a nossa outra menina, a Bruna, né, com os colegas cinegrafistas, enfim. A gente troca muita ideia a respeito disso, né, e eu acho que o futsal ele é muito dinâmico. Né, o esporte, houve uma época que era muito em cima da motivação, né, do grito, do vamos pegar, né, vamos fazer a reza, vamos agradecer, né? Imagina, né? E hoje não, acho que o processo científico é interessante. Não vai resolver todos os problemas, mas a partir daí nós teremos respostas, né, na prática que poderão ser reestudadas. Né? Eu acho que é isso que se busca. Busca análise, né? Esse canal de teoria e prática, teoria. A probabilidade de aumentar o rendimento aumenta muito. Né? Perfeito. Né? São quantos dias de curso, Henrique? São 2. 2 dias. Na volta, você vai retornar a Santa Maria e você vai trabalhar com a preparação física para o público em geral, é isso? Como é que é essa? Que ideia é essa aí de levar a tua experiência profissional para aquela pessoa que daqui a pouco gosta de jogar um futsal no final de semana ou praticar uma atividade física? Que projeto é esse? Tem os caras aqui no Central que estão precisando, viu? Recondicionamento físico. A gente vai atender essa demanda. Vai atender. Então, esse é um trabalho que eu também realizei em outras cidades, né, em paralelo ao trabalho que eu fazia com futsal. E eu decidi esse ano ficar em Santa Maria até o final do ano, né? Então é um projeto, né, em Santa Maria, mas é um trabalho que eu já faço há algum tempo, que é a preparação física, trabalhei por muito tempo mesmo, e eu vou atender o público em geral. Então aquele cara que gosta de jogar, né, no fim de semana, aquela menina que está praticando futsal agora, que cresceu muito em Santa Maria, né, e também está nas equipes e já está naquele nível competitivo e quer se destacar, é público em geral. Ou não precisa jogar também, mas quer fazer uma atividade física através dos conceitos e exercícios do futsal e futebol. Então eu programo um treino, né, bem dinâmico, divertido também, né, com uma cobrança para ter o rendimento, né, mas não para ter a vitória todo fim de semana. Perfeito. Mas para atender esse público, que é uma alternativa de atividade física. É uma atividade física. Sim. Né? E como é que é um treinamento assim? Como é que você consegue basear? Porque daqui a pouco muitas pessoas estão acompanhando o Central do Esporte e estão se perguntando, tá, mas é só correr na quadra, é pular na quadra, é desviar dos cones, é cabecear a bola, é tocar... Como é que é um treino assim? Eu espelho com o trabalho que eu faço nas equipes profissionais. Sim. Né? Então, é o trabalho motivante com bola, né? Porque a gente sabe que muitas vezes só correr é importante, mas chega uma hora que a motivação, né? E aí o rendimento precisa da motivação, então mesmo os princípios que eu uso nas equipes profissionais. E também para lidar com o rendimento da modalidade. Né? Consegue melhorar o teu domínio, consegue melhorar a tua finalização, a tua força para jogar, o teu equilíbrio. Né? Essas coisas tu vai conseguir através da atividade física primeiro. Mesma coisa que a equipe profissional. Né? O que vai ter é que eu vou fazer o volume e a intensidade voltado para um público em geral. Não a mesma carga aplicada na equipe profissional, que vai ter o quê? Os atletas que são profissionais, eles já são selecionados. Né? O público em geral não. Por exemplo, não tem restrição de idade,
né? Eu e tu, Estão Rogério, convidados a participar. Nós podemos participar, Exato. porque o Quintana é jovem. Estão convidados a participar da minha equipe. Exato. Pode participar, não tem Agnes é uma problema. menina, o Quintana é um menino ainda, então nós aqui Nós temos que ir lá, né, professor somos Gilson. quase idosos. né? Exato. É uma alternativa de atividade física, né? Então é para o público em geral mesmo. As aulas são bem motivantes e divertidas, né? Sim. Para atender essa demanda. Isso começa imediatamente já na próxima semana, Henrique? Outubro. Eu só estou dependendo de alguns detalhes em relação ao espaço físico. Né? Sim. Como é para turma, não é um trabalho individualizado, eu preciso de um espaço físico para atender essa demanda. Então tem alguns detalhezinhos que já queria estar aqui, né, falando, mas depende de alguns detalhes do espaço. Eu acho interessante, só desculpa, Agnes, por favor, só para deixar um contato, Exato. Qual vai ser a forma de divulgação após essas definições? Como eu mesmo que estou, né, tomando a frente, porque é um projeto que eu vou começar, mas eu posso me desprender como treinador, né? Eu mesmo vou estar divulgando nas minhas redes sociais, eu vou estar trabalhando também com o preparador físico. Quem vai dar os treinos são 2 pessoas, que eu acredito que é melhor a gente atender um grupo, que é o Arthur Aguiar, que é o preparador físico do União Independente, que eu levei ele para a equipe também esse ano, que me dou muito bem com ele, e a gente vai aplicar esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas o contato pode ser nas minhas redes sociais, né? Eu vou colocar, através das minhas redes sociais, vou divulgar, vou utilizar. Meu telefone também, depois, né, se quiserem passar aí... Qual é o teu telefone? Repete para nós. É 55? 55. 996 70 7272. Bem fácil. Pode repetir para nós então? 996 70 7272. Pode entrar em contato. Pode adicionar na rede social do telefone, lá no WhatsApp. No WhatsApp a gente né? também conversa. Henrique, eu queria saber, e as turmas como vão funcionar? Mistas, o máximo de pessoas por turma, quanto tempo de atividade? Não tem, por exemplo, só se tiver uma demanda enorme, eu penso em abrir outra turma, né? Mas elas são mistas, né? Vão estar todo mundo junto, fazendo os mesmos exercícios, passando pelas mesmas atividades. Outro detalhe é os horários. Eu consegui um horário num espaço, esses são os detalhes que eu ainda não comecei a lançar o material. Consegui um horário um pouco cedo e está tendo uma demanda muito grande após as 18 horas. Né? E como eu preciso de uma quadra, as quadras às vezes é complicado, né? Então eu estou nesse meio. Mas eu acho que eu respondi a pergunta, né? São mistas e... Se tiver 30 pessoas, eu tenho que abrir outra turma. Olha aí, tomara que dê certo. Eu quero aproveitar a presença do Henrique aqui no estúdio para a gente falar do Estadual de Futsal Série Bronze, porque a segunda fase se encaminha para o final e União Independente Futsal, a equipe que o Henrique treinou já nessa temporada e depois acabou indo para o Uruguaianense, está classificada para a terceira fase. Legal o trabalho do Diego, né? Muito bom. 3-2 venceram fora de casa a SI Cruz Alta, Somos Igreja, né? Exatamente. Somos Igreja Cruz Alta. Com essa vitória, o União Independente carimbou praticamente a vaga para a próxima fase. E pelos prognósticos, né, pelo critério utilizado pela Federação Gaúcha de Futsal esse ano, o União consegue inclusive trazer a partida decisiva para Santa Maria. Né? Joga a primeira fora de casa e a segunda em casa. Pela campanha geral. Então uma chance daqui a pouco de chegar a uma quartas de final ou semifinal. Agora são oitavas de final. Perfeito. Torna-se muito grande por conta dessa questão do fator local. Né? Última rodada da segunda fase no final de semana. No final de semana. Agora, quem não está indo muito bem, professor, encontrou dificuldades, foi a equipe da universidade, né? Mas atingiu o objetivo, que era chegar à segunda fase. É o segundo ano do projeto, alguns jogadores saíram, outros foram agregados. Né? Não foi, né, uma campanha boa, mas melhorou, né? Melhorou em relação ao ano passado, né? E foi um aprendizado interessante, né? Interessante nessa segunda fase aí do time da universidade. Agora vai para a partida final, né? Contra o Cerca de Casca e depois, né? Estuda, faz uma análise do projeto e já trabalha com o ano de 2018. Perfeito. Rapidamente, Henrique, agradecer a tua presença aqui no Central do Esporte, muito obrigado. Ficamos na torcida pela União Independente aí nessa próxima fase também, né? Muito obrigado, eu que agradeço sempre pela força que vocês me dão, né, na minha carreira e sempre é muito bom estar aqui conversando sobre futsal. Sim. Dá para acreditar no União nessa próxima fase? Claro, estou confiante e torcendo. O trabalho vem sendo bem feito lá também, Muito bem feito, muito bem feito. Agnes, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. José Quintana Júnior, tamo junto de novo. Que moletom bonito, né? Eu me sinto mais jovem, eu vou usar mais
Obrigado pela participação do Central do Nós Esporte. vamos entregar ele. Professor Né? Gilson Piber. Nós vamos entregar ele qualquer dia. Grande abraço, Fique até a próxima ligado. oportunidade. Vamos entregar ele mesmo. Nós voltamos na próxima semana. O Unifra Online é o nosso canal no YouTube para você acompanhar na íntegra também o Central do Esporte. Um grande abraço a todos. Nós voltamos na próxima semana.